Sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada onde a gente vai mergulhar nas realidades financeiras e jurídicas bem rigorosas dos leilões aqui no Brasil. Sabe, muitas vezes a adrenalina, aquela empolgação toda de participar de um leilão online, acaba meio que mascarando a seriedade do que realmente rola nos bastidores. O nosso foco hoje é desvendar exatamente o que está em jogo no segundo em que o martelo bate. O objetivo é garantir que qualquer participação futura nesses leilões aconteça com total clareza, segurança e, claro, sem surpresas desagradáveis no bolso. Olha, existe um equívoco simplesmente perigosíssimo no mundo dos leilões online. Tem muita gente que acha que dar um lance numa plataforma é, sei lá, tipo colocar uma blusa no carrinho de uma loja virtual comum. Nessa visão totalmente ilusória, se a vontade passar, é só fechar a aba do navegador e esquecer a compra. Mas a realidade dos leilões é bem diferente. Um clique tem um peso gigantesco. Ignorar o pagamento depois de vencer uma disputa não é só mudar de ideia, é apertar o botão de uma bomba que desencadeia uma série de reações jurídicas e financeiras imediatas. Pela legislação brasileira, a palavra arremate não significa uma reserva ou tipo uma mera intenção de compra. É um contrato definitivo. Ponto. No exato instante em que o leiloeiro aceita o lance vencedor, um vínculo legal fortíssimo é firmado ali mesmo. Isso, para falar a verdade, destrói completamente o mito de que um cancelamento posterior é algo inofensivo ou simples de resolver com um e-mail. Na prática, é a assinatura digital de um compromisso muito, mas muito sério. E para a gente navegar por todas essas regras com segurança, olha só a nossa rota de hoje. Primeiro, vamos falar sobre o contrato do arremate. Depois, as 5 consequências graves da inadimplência. Em terceiro, as ações que devem ser tomadas. Quarto, como calcular o custo real. E, para fechar, um jogo rápido de perguntas frequentes. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O contrato do arremate e a natureza vinculante do lance. Pois é, simplesmente virar as costas para um lance vencedor e dar a desculpa de que o gato andou pelo teclado não é, nem de longe, uma opção. O direito brasileiro dá ao arremate a força de um contrato definitivo, como a gente já viu. Tentar desfazer esse compromisso de forma unilateral, assim, por conta própria, aciona imediatamente todos os mecanismos de proteção do leiloeiro e do vendedor. Resumindo a ópera, a desistência sempre cobre o seu preço. E que preço é esse? É o que vamos ver agora na parte 2, as 5 consequências graves, ou melhor, a avalanche de penalidades. A primeira consequência é aquela dor aguda, direto no bolso. É a perda total do sinal ou dos valores que já foram depositados. Dependendo das regrinhas ali do edital do leilão, esse valor retido representa uma fatia massiva, que vai de 10% a 30% do preço total do arremate. É um dinheiro que evapora na hora, desaparece, sem entregar absolutamente nenhum bem em troca. Dói só de pensar, né? Mas calma que o problema não para por aí. O negócio ganha corpo rápido. A segunda consequência é a responsabilização civil. Leiloeiros e comitentes não ficam parados de braços cruzados. Eles têm total respaldo legal para entrar com uma ação judicial. E nessa cobrança não entra só o valor do arremate não. Vem junto uma somatória bem pesada de multas, juros acumulados e, claro, todos os honorários dos advogados envolvidos na história. A terceira consequência é um baque brutal na vida financeira. Especialmente em leilões de valores mais altos, a falta de pagamento leva à negativação do nome. O CPF ou o CNPJ de quem deu o lance vai parar direto naqueles cadastros de inadimplentes que a gente bem conhece, tipo SPC e Serasa. Isso, na prática, destrói o score de crédito e bloqueia o acesso a futuros financiamentos, cartões de crédito e qualquer tipo de empréstimo bancário. É uma dor de cabeça gigante. E tem mais, viu? A quarta consequência atinge em cheio a reputação dentro do próprio mercado de leilões. Plataformas gigantes, super reconhecidas no Brasil, mantêm registros muito rígidos sobre inadimplência. Nomes de peso como Navarro Leilões, Freitas Leiloeiro, Loop Leilões e Milan Leilões bloqueiam sem dó quem não cumpre com o pagamento. O resultado prático? Uma suspensão permanente do cadastro. É basicamente um banimento vitalício de algumas das melhores vitrines de oportunidades do mercado. E para coroar essa verdadeira avalanche de problemas, a quinta e última consequência é o temido releilão do bem. Olha como funciona. Se o lote voltar a ser leiloado e, por acaso, for vendido por um valor menor do que o lance original, a pessoa inadimplente acaba sendo obrigada a tirar do próprio bolso e pagar a diferença. Essa é uma cláusula extremamente comum, principalmente em leilões judiciais. É a garantia de que o vendedor não vai sofrer nenhum centavo de prejuízo pela quebra do contrato. Complicado, não é? Vamos seguir para a parte 3, ações em caso de inadimplência, onde vamos comparar agir versus ficar na inércia.
Quando bate aquele desespero por não conseguir pagar, o silêncio é, sem a menor sombra de dúvidas, a pior escolha que alguém pode fazer. Fingir que o problema não existe é a garantia de que todas aquelas 5 penalidades que acabamos de ver desabem de uma vez só. A única atitude correta e exigida nesse cenário é a proatividade. Tem que acionar um suporte da plataforma imediatamente e sempre antes do vencimento do prazo de pagamento. Plataformas sérias disponibilizam canais de atendimento justamente para buscar alguma tratativa antes que a inadimplência seja formalizada no papel. Bom, a melhor defesa é a prevenção. Por isso, chegamos na parte 4. Como calcular o custo real, a fórmula do custo total. Gente, essa é a fórmula matemática vital que precisa ser aplicada absolutamente todas as vezes. O valor do lance em si é só o ponto de partida, o início de tudo. A esse valor, a gente soma a comissão padrão do leiloeiro, que é de 5%. Depois, é obrigatório colocar na conta os impostos incidentes e também os débitos anteriores do bem, que ficam ali claramente informados no edital. E, para fechar a conta, o custo logístico, sabe? O transporte ou a retirada do bem. Somente a soma exata desses 5 itens é que revela o verdadeiro preço daquela aquisição. Não tem como fugir da matemática. É por isso que a regra de ouro de qualquer leilão se resume ao princípio da responsabilidade. O lance só deve ser habilitado e confirmado se, e somente se, a soma matemática de todos esses custos adicionais couber com bastante folga no orçamento disponível dentro do prazo de pagamento. Simples assim. Se bater qualquer dúvida financeira na hora de fazer as contas, o clique simplesmente não deve acontecer. Vamos entrar agora na nossa reta final. Parte 5. Perguntas frequentes de leilão, naquele estilo bate e volta rápido. Uma ideia que sempre surge na cabeça de quem entra em desespero depois de dar um arremate é a seguinte: e se eu simplesmente transferir a dívida e o bem para outra pessoa que queira assumir o negócio? É uma tentativa super comum, né? A pessoa quer se esquivar do pagamento e passar o bastão. Mas será que isso é realmente possível na prática? A resposta jurídica para isso é um sonoro e firme não. O arremate é um ato estritamente pessoal e totalmente intransferível. Não existe essa história de passar a obrigação adiante sem conseguir uma autorização expressa e oficial, tanto do leiloeiro quanto do comitente. O contrato foi feito no nome de quem deu o lance, e a responsabilidade gruda nessa pessoa até o fim do processo. Outra dúvida muito comum e que acaba levantando um monte de falsas esperanças por aí, se o lote for devolvido e lá no releilão ele foi vendido por um valor consideravelmente maior do que aquele primeiro lance. E aí, quem cometeu a inadimplência original está totalmente perdoado pelos erros do passado, já que ninguém saiu no prejuízo? Pois é, novamente, a resposta é não. Não tem essa de perdão mágico. É verdade que, nesse cenário onde tem lucro no leilão, cobrar aquela diferença de valor acaba perdendo o sentido financeiro. Afinal, o bem foi vendido por mais, mas o perdão de forma alguma é absoluto. O contrato inicial foi quebrado e isso é fato. Portanto, aquela perda dolorosa do sinal depositado, além de todas as outras penalidades contratuais que estavam no edital, continuarão sendo aplicadas de uma forma implacável e rigorosa. O mundo dos leilões é essa embúrdia cheio de oportunidades incríveis, coisas que a gente não acha em nenhum outro lugar. Mas é um mercado que exige planejamento, muita segurança e uma leitura absurdamente atenta de cada linha do edital. Então fica aqui nossa grande provocação final para todo mundo que acompanha esse mercado. O custo total real já foi colocado lá na ponta do lápis, considerando todas as taxas ocultas, antes da confirmação daquele próximo lance? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise até o fim. Um abraço e até a próxima.